Bom, boa noite a todos, todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Instituto Espírita Bravo Nordeste, da Arembep, juntamente com o Centro Espírita Nosso Lar, da cidade de Nova Salvador, para mais um compartilhamento de informações, uma troca de experiências, né? E vamos para a nossa prece inicial. Jesus amigo, amigo de todas as horas, aqui estamos, mais uma vez reunidos, pensamentos e sentimentos, em vibrações amorosas, para aprender um pouco mais dos teus ensinamentos, dos ensinamentos da doutrina espírita e dos ensinamentos trazidos pelos teus mensageiros através da escrita, através de mensagens, através da própria internet, hoje um meio de comunicação tão importante. E rogamos, Senhor, que continue nos envolvendo com teu amor, com a tua luz, com a tua força, e continue fortalecendo em nós o desejo de servir, de aprender, de crescer. Sobretudo, fortalecendo em nós a humildade, a firmeza de propósito no bem e a continuidade das nossas lutas no caminho certo, para que possamos aproveitar ao máximo as oportunidades da encarnação. Rogamos também que abençoes, que envolva, que inspires nosso irmão palestrante de hoje, e gentilmente, carinhosamente se disponibilizou para estar aqui conosco hoje, para nos trazer pontos de reflexão sobre os teus ensinamentos. Rogamos então, Jesus, que permaneças conosco, abençoando este nosso evento de hoje e em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Assim seja. E sem mais delongas, vamos passar a palavra para o nosso irmão José Luiz, que vai conversar conosco hoje sobre um tema importantíssimo, né? Reforma íntima sem martírio, né, Zé? Correto. Um livro de Hermance Dufour sobre isso, né? Isso, Muito, foi o muito tema sugerido por Paulo. Ok. Então, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é José Luiz Pucci, eu sou trabalhador do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, o GPEC, que fica lá no bairro da Graça, Salvador. Então, foi solicitado, que fizéssemos algumas reflexões, que fizéssemos um bate-papo, na realidade, a respeito desse tema, que é um tema antigo, reforma íntima, mas baseado num livro do Vanderlei Oliveira, que psicografou Hermance Dufour, num livro Reforma Íntima sem Martírio. Mas para que a gente, primeiramente, possa entender o que é essa reforma íntima, e ainda mais uma reforma íntima sem martírio, a gente, de qualquer maneira, acaba se reportando à questão mais importante que o homem se faz em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as civilizações, que é: quem é que eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E o que eu estou fazendo aqui na superfície desse planeta Terra, né? Quem sou eu? Rapidinho. Você está com o microfone ligado. Vocês estão ouvindo bem o que eu estou falando? Tudo bem. Estou. Então, Tá tudo certo, viu, Rodrigo? Vamos em frente. Para que a gente possa, então, compreender essa reforma íntima, a gente tem que primeiro compreender que somos nós, né? Claro que nós não vamos aqui tratar das concepções materialistas que entendem que o homem ele é apenas o corpo físico. No momento que a morte atinge esse corpo físico, nada mais resta. O ser, então, se aniquila. Mas esse não é o nosso entendimento como espíritos, e nós sabemos muito bem de que a consciência, o espírito, ela sobrevive à morte do corpo. E mais, a vida que temos atualmente
não é a primeira vida e nem a última. Ou seja, passamos por vivências reencarnatórias anteriormente, estamos vivendo uma experiência reencarnatória neste momento, né? Todos nós aqui com um corpo físico, e ainda, certamente, utilizaremos novamente esse corpo físico numa próxima vivência sobre a superfície do planeta Terra. Então, qual o propósito de estarmos aqui hoje, né? Cada um de nós com com sua vida, com suas experiências, com suas relações, com sua cultura, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Quem somos nós, né? Qual o objetivo de estarmos aqui? Nós não estamos aqui a passeio, e nem a diversão, e nem a turismo. Claro que a diversão, né? O turismo são situações necessárias à vivência do ser humano, mas o nosso propósito é muito maior, né? E esse propósito muito maior, talvez para a imensa maioria da população que está hoje encarnada, não compreende. Acha que o imediatismo, acha que a vida é somente agora e que há de se gozar tudo que a vida física oferece, sem se preocupar ou sem saber que, na realidade, a vida física ela é passageira e é muito efêmera. 70, 80, 90, 100 anos de vida passa muito rápido, né? Mas aí, quem pensa assim, nessa concepção materialista, não se preocupa com o seu futuro. Mas nós, que somos espiritualistas, estamos inseridos na doutrina espírita, somos espíritas, nós temos uma outra concepção, né? O propósito de estarmos aqui sobre a Terra é para nos aprimorarmos, é isso? E aprimorarmos espiritualmente. E daí vem, então, a tal reforma íntima, que para se aprimorar, para vencer as dificuldades que todos nós trazemos, as ignorâncias, né, que muitas vezes ainda trazemos, né, para que reparemos os nossos equívocos milenares, é preciso, então, que a gente se transforme. Então, que haja essa reforma íntima no profundo do nosso ser, para que os velhos vícios, para que o nosso caráter, o nosso temperamento, os nossos valores, hábitos e desejos, tudo isso seja transformado. Porque somente com essa transformação é que atingiremos os patamares mais elevados, o qual, inevitavelmente, todos nós um dia iremos atingir. Todos nós. Porque não existem privilégios nas leis universais. Todos percorremos o mesmo caminho. Uns adiantam mais, outros vão mais devagar, mas o destino aí é imutável, é inexorável, que é a luz, né? É a ampliação da consciência cada vez mais. Esse é o nosso destino. Quando a gente nasceu como espírito, já trouxe esse passaporte de que iremos chegar ao destino da luz, né? de vivências em situações que a gente nem imagina de tão luminosas que são. Mas estamos ainda no processo ainda de que precisamos da reencarnação, precisamos nos arrastar, né? Esse corpo pesado em cima, né, da superfície, chumbado aqui no chão pela força da gravidade, né, passando por essas dificuldades, mas são necessárias. E então, essa oportunidade que estamos aqui agora, ela tem o propósito que é esse, que é objeto do título do livro da irmã, que é a reforma íntima. Mas essa reforma íntima, essa transformação, ela há de ser conseguida sem sofrimento, sem o martírio, né? Porque a gente vê muito o que a história nos traz desse martírio, desse sofrimento, nas religiões tradicionais, onde, para que o indivíduo pudesse atingir um estado, entre aspas, de santidade, era sacrifício, né, de jejuns, sacrifícios de celibato, sacrifício de isolamento, né, da sociedade, se refugiando em mosteiros ou conventos, né, fugindo da sociedade. Ou seja, uma vida de martírio para o próprio ser, porque nós nascemos só para conviver entre nós, para que a gente possa trocar as experiências, para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa errar, para que a gente possa, né, aprender, amar, né?
errando também, depois a gente vai retificar. Então, esse propósito, ele é um propósito aí que a irmã Angela fala, que é dessa reforma sendo um trabalho processual. Processual de que maneira? Que tem que obedecer a uma sequência, ou seja, lidar com as características da personalidade e aí melhorar os traços que compõem as formas de manifestação que eu falei, que é o nosso caráter, o nosso temperamento, nossos valores, nossos vícios, hábitos, desejos, e a gente transformar isso de acordo com as nossas possibilidades. Porque não existe uma uniformidade nesse processo de crescimento, né? Pelo contrário, é uma heterogeneidade muito grande, né? Cada um está numa situação evolutiva, né? Mas, embora, como eu falei e repito, embora, independente da situação que cada um de nós encontra, o nosso destino é igual. Ninguém, em qualquer lugar do universo, não é melhor do que o outro. É melhor no sentido de que já chegou a um ponto melhor, mas não em essência. Em essência, somos todos iguais. Somos espíritos, chamas do mesmo Criador, né? Temos a mesma origem. Agora, primeiramente, para que a gente possa dar um passo maior nesse aprimoramento, nessa reforma íntima, é preciso o quê? Aquilo que Sócrates disse, né? Lá na Grécia Antiga: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E nós nos conhecemos mesmo? Para começar, aí o voto que eu falei no início, né? A imensa maioria, né, das pessoas, em qualquer lugar, né, aqui do nosso planeta, elas não se conhecem. Não se conhecem. Por quê? Porque ainda se confundem com o corpo físico que vestem. Acham que são o corpo. Não se percebem como um espírito imortal que momentaneamente está vivenciando uma experiência terrena, utilizando essa veste que um dia, mais cedo ou mais tarde, teremos que devolver à Terra. Não é isso? Então, para que a gente compreenda que a gente precisa evoluir, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa fazer essa reforma íntima, é preciso que a gente se conheça. E acho que a primeira coisa que a gente tem que se conhecer, mas se conhecer verdadeiramente, é de que somos espíritos. Nós não somos esse corpo. O corpo é um instrumento para o nosso uso. Nós somos espíritos imortais, com uma finalidade, né? Não nascemos agora, temos uma vivência milenar, tanto as vivências reencarnatórias, quanto também nos planos espirituais. Porque às vezes a pessoa pensa que ela está evoluindo, que ela tem que fazer a reforma só quando está encarnado. Não. O espírito ele é o tempo todo. Em determinados momentos, ele está aqui com o corpo físico, mas em determinados momentos, segundos depois, ele já deixa o corpo físico e está passando a atuar com outro corpo mais sutil, o perispírito, e ali também ele está experimentando, ali mesmo ele está se reformando, ali mesmo ele está errando, ali mesmo ele está crescendo, ali mesmo ele está amando, está se odiando, dependendo da situação evolutiva de cada um. A gente nunca deixa de experimentar, a gente nunca deixa de estar galgando condições mais sutilizadas, que é o nosso destino mesmo imortal. Então é isso. Em primeiro lugar, para que a gente cresça, a gente tem que ter essa consciência da nossa realidade, né? Quando a gente já tem essa consciência, já é o primeiro passo. Bom, eu sou espírito, né? E eu tenho uma vivência ainda eterna pela frente, então eu preciso me melhorar. O que eu estou errando? O que eu trago em mim que eu preciso melhorar, que eu preciso transformar? Todos nós sabemos. Não precisa nenhum mestre chegar a dizer para a gente que cada um sabe, na sua intimidade, o que é que cada um precisa fazer para se melhorar, né? Lógico que ninguém vai se transformar da noite para o dia num santo, né? Isso não existe. Essa transformação, como a irmã se falou, ela é gradual, ela é processual, mas a gente pode. Todos nós, todos, sem exceção, nós podemos crescer, nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos fazer a caridade. Por quê? Porque somos seres espirituais. Certas situações são difíceis?
São, mas não são impossíveis, que a gente ouve muito. Ah, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa. É gradual. Não significa que hoje que você tem uma relação de ódio com uma pessoa que no mesmo instante, agora eu me arrependi, agora eu vou mudar, já vai sair abraçando, beijando a pessoa. Não é isso. O perdão também ele passa por gradações. A partir do momento que você já não gosta de uma pessoa, mas você já não deseja o mal, você já não faz o mal, já é uma forma muito grande de perdão. Vai chegar um dia que você vai poder chegar, abraçar, beijar como irmão, né? Mas nem todos vão poder fazer isso de imediato. Então, é gradual e todos nós podemos fazer. Todos. Porque somos seres espirituais. Bom, outra coisa também, a gente tem que romper com os preconceitos. Que preconceitos? Preconceito, primeiro, o preconceito de ver o mal, o equívoco, só no próximo. E a gente não se olha. Muitas vezes, né, aquilo que a gente está vendo no outro é um reflexo nosso. Então, a gente não pode ter o preconceito com o próximo. A gente tem que, para se melhorar, tem que aceitar o outro, né? E também, e principalmente, reconhecer os erros que nós temos, os equívocos, as maldades que ainda temos, né? Mas sem o processo de culpa. É reconhecer e procurar, melhorar. Como a gente vê lá no livro, no Evangelho, o verdadeiro espírita é aquele que está se transformando. Né? Não está escrito que o verdadeiro espírita é aquele que já se iluminou, aquele que já é santo, aquele que já é um anjo. Não. O espírita é aquele que está, pô, eu reconheço meu erro, mas o que eu posso fazer para melhorar? Estou melhorando. Eu levanto aqui, caio de novo, levanto de novo, mas vou tentando. Né? Melhor que não fazer nada. Então, é essa disposição que a gente deve ter, né, de reconhecer os erros, e aos poucos, e e evoluindo. Agora, algumas situações a gente tem que também começar a vencer, como a irmã se coloca, a renúncia. O que é renúncia? Porque essa mudança íntima que a gente necessita, ela vai exigir também uma seletividade social, dos ambientes, dos costumes, das coisas que a gente fazia anteriormente. Porque em determinado momento que a gente se conscientiza que aquilo não é mais o certo, a gente tem que renunciar àqueles hábitos antigos, àqueles vícios, né, aqueles ambientes que anteriormente a gente frequentava. Porque já não cabe mais a gente, né, fazer aquilo que a gente sabe que não é saudável para a gente. É difícil, porque às vezes são hábitos, às vezes, né, de anos ou de décadas, e até de séculos ou milênios, quando a questão é mais interior, né, e traz aí esses hábitos arraigados aí em várias encarnações. Mas a gente precisa ter, então, essa disposição para renunciar. Outra coisa que ela coloca, aceitação da sombra. O que é a sombra? A sombra dos os erros que nós trazemos, os equívocos. A gente tem que aceitar. Né? Eu sou um demônio. Não. Quem que nunca errou, quem que não erra? Né? É como se diz, o anjo de hoje foi um demônio lá no passado milenar, assim como o demônio de hoje será um anjo do futuro, porque a lei da evolução ela atinge a todos. Não existem privilégios nas nas leis universais. Não existe privilégio. Né? Todos passam pelo caminho, né? Porque o espírito ele nasce ignorante, ele vai começar a aprender, ele vai começar a vivenciar as diversas situações, e aí ele pode ir pelo caminho do mal, pode ir pelo caminho do bem, depois ele se arrepende e volta para o caminho do bem e segue adiante. Isso é essa que é a beleza das leis universais, não a punição eterna de um inferno para quem cometeu o mal, né? Ou então o céu eterno para quem que num determinado momento foi bonzinho. Né? A justiça divina não é essa, a justiça divina é das oportunidades. Errou, tudo bem, não quero mais errar, ótimo, as portas se abrem e vai começar. Primeiro, vai reparar o erro que fez, não como castigo, mas como oportunidade, como justiça divina, e aí sim, vai galgando a posições mais evoluídas. Precisamos ter também o auto-perdão, nos perdoar também, né? Saber que nós somos ainda seres humanos, sujeitos a falhas, e que a gente erra. Agora, errou uma vez, tudo bem, conscientizou, tal, não vou errar mais. Porque o erro não tem como voltar atrás. Seja de que extensão for o erro, o equívoco, ele é cometido,
A paciência, não pode voltar atrás. A única coisa que pode fazer é se conscientizar, se arrepender e seguir à frente para fazer o bem, para reparar aquilo que foi feito. Outra coisa importante, a vigilância. A vigilância, como Jesus disse, orai e vigiai. Né? A vigilância dos nossos atos, até dos nossos pensamentos, que é o mais difícil ainda. Né? Os atos a gente às vezes consegue contornar, mas os pensamentos mostram a nossa verdadeira realidade espiritual. Não tem jeito. Também a gente tem que aceitar, eu sou assim. Eu vou procurar mudar, mas é a gente se aceitar. A oração, como Emmanuel fala, é a terapia da mente. Sem a oração, dificilmente a gente vai recolher os germes divinos do bem, que constituem as correntes dessa energia superior da vida. E através dela é que a gente resgata essas forças nobres que estão sempre à nossa disposição. O trabalho também, temos que ter o trabalho, que é a ocupação útil, né? O sujeito vai evoluir, não pode evoluir uma pessoa desocupada, né? A menos que a situação social não permita que você esteja trabalhando, mas sempre vai ter uma oportunidade de fazer alguma coisa, né? Então, o trabalho é importante, a tolerância, o amor incondicional, sem o auto-amor. E aí que vai a questão da reforma com martírio, que ela fala aqui. Aprender a gostar de si mesmo, independente do que a gente fez no passado e do que a gente quer ser no futuro. Quando a gente tem consciência de que nós somos espíritos, a gente pensa no futuro. O que eu quero ser? Eu quero ser melhor do que hoje. Então, ter a estima a si próprio, né? Mesmo sabendo das dificuldades e dos equívocos que todos nós temos. Socializar-se, né? Ou seja, participar de um círculo social, né? E nesse círculo social se inserir da melhor maneira para fazer com que aquele círculo, aquele ambiente, ele se torne cada vez melhor, seja no trabalho, principalmente na família, né? Que é a célula máter, é a base do nosso crescimento, que é ali que a gente vai demonstrar se a gente está crescendo ou não. Às vezes, lá fora, às vezes a gente tem aquela aparência que nós somos seres divinos, né? Pessoas boas, mas em casa a maior cadinho de prova é a família, né? É onde a gente mostra quem a gente realmente é. É a parte mais difícil, né? Mas a gente consegue. Se a gente está junto no círculo familiar, é porque tem uma razão. Tem uma razão muito séria, uma razão muito complexa e uma razão que foi nos colocada justamente para que a gente cresça. Todos nós. Não é só um crescer, não. Todos que estão na família também terem a mesma oportunidade de crescimento. E depois também ela fala da caridade. Caridade como um instrumento de que a gente possa, então, colocar na prática as coisas que a gente aprendeu. E a caridade ela pode ser exercida de diversas formas e a depender da condição de cada um. Que não seja só a caridade material, né? Mas que seja também a caridade de ouvir alguém, a caridade de um abraço, a caridade, né? Enfim, existe uma gama aí muito grande do que a gente pode fazer dentro da possibilidade de cada um em termos de caridade. Eu vou ler no prefácio desse livro, do Reforma Íntima, Cícero Pereira, ele prefaciou. Eu achei interessante, eu vou ler aqui. Sejamos fiéis e confiantes nesses pequenos esforços que eu falei de ascensão que a gente tem conseguido até hoje realizar. Vamos abandonar a aflição e a ansiedade com relação ao que a gente gostaria de ser. Porque somente amando o que somos encontraremos forças para prosseguir. Tudo no seu tempo, né? Com tranquilidade, dentro desse processo que a irmã se falou. Né? O mesmo Paulo de Tarso, que declarou na angústia de suas lutas, o mal que não quero, esse eu faço. Mais adiante, ele compreendeu a importância que tinha para o trabalho do bem e falou: não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ou seja, o reconhecimento, né, de quem ele era. Né? Ele diz que eu não sou digno, né, de estar na presença, né, de Jesus e nem ser chamado um apóstolo, mas pela graça de Deus, ou seja, pela visão da divindade, ele era. Né? Porque a divindade não tem a mesma percepção que a gente tem, eles são mais complacentes com a nossa situação. E, por fim, ele falou: por nossa vez, vamos estar convictos de que não somos eleitos especiais para a obra,
qualquer obra que a gente se entrega. Contudo, já nos encontramos dispostos a esquecer o mal e a construir o bem que pudermos. E aí ele termina dizendo: existe um melhor recomeço do que esse? Porque nós já nos encontramos dispostos a esquecer o mal e a construir o bem que pudermos. É isso que o Espiritismo pede. Né? Esse é o verdadeiro espírito, né? Que ele possa cada vez mais se empenhar, que todos nós possamos cada vez mais nos empenhar para avançarmos nessa senda evolutiva, realizando essa nossa reforma íntima, esse nosso aprimoramento espiritual, mas sem sofrimento, sem martírio, com tranquilidade, sabendo que o nosso caminho, o nosso destino é a luz, é a felicidade, é a vivência no amor, na irmandade. Esse é o nosso destino, de todos nós, todos. Ninguém fica fora disso, ninguém. Ninguém deixa de ser, entre aspas, salvo. Cada um no seu tempo, cada um de acordo com as suas possibilidades. Então, era isso que eu tinha para dizer, né, de forma assim, bem resumida, do que essas reflexões acerca da reforma íntima de Irmãs e da psicografia de Vanderlei. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, não sei se tem tempo, como é que é o trabalho de vocês, estou à disposição. A gente costuma destinar uns 40 minutos, 40 a 45 minutos para a exposição e depois abre para perguntas, para troca de experiências, né? Dúvidas, se alguém tiver também. E aí a gente vai... Eu acho que, acho que Meia só hora. isso que eu trouxe já dá para a gente conversar bastante. Né? É muita coisa. Pois é. Eu achei bem interessante essa forma de você trazer. Esse livro eu não li ainda, não. Ele está na minha fila aqui. É interessante, muito bom o livro dela. Inclusive, meus filhos participaram de um trabalho do Centro Espírita, um grupo espírita Irmãs do Fogo. Foi fundado para, assim, inspirado nas obras de Irmãs e tal, oriundo do Porto da Alegria, outro Centro Espírita, né? Sim. E eles estudaram muito esses ensinamentos de Irmãs e tal. Mas, assim, eu acho que você pontuou, fez vários, foi colocando os tópicos, né? Da análise de Hermance, e cada um deles é um ponto que daria para a gente levar a noite inteira conversando aqui, né? Justamente. Eu achei interessante que você falou, fez esse link com o que era a visão cristã no passado, né? De que para que o ser humano se tornasse... Era santo na época, né? Essa visão, se tornasse um santo, era preciso fazer o corpo sofrer, né? Para que o espírito se tornasse melhor. Tinha essa visão que estava de acordo com a cultura, com o conhecimento da época também, né? Aquela Isso. coisa muito ainda, de certa forma, materialista também, eu vejo assim. Né? À medida que que o ensinamento foi voltando para o crescimento do espírito e com a chegada do espiritismo, isso abriu esse baú de segredos, né, que existiam nas religiões mais tradicionais, mostrando que, na verdade, o corpo perece, mas nós, como seres eternos, espírito, filhos de Deus que somos, vamos permanecer e viram outras experiências, né? Isso. Então, o foco tem que ser o espírito, né? Uma coisa que você falou que chamou minha atenção também bastante é com relação ao auto-amor, né? E assim também com relação aos nossos hábitos mentais, foi outra coisa aqui também no pensamento, né? Quando você falou pensamento, eu linkei com hábitos mentais, porque eu vejo como é difícil isso. Porque não é tão difícil a gente se comprometer com o trabalho, nós que já estamos banhados pela luz do espiritismo, vamos dizer assim, né? Que nos traz muito esclarecimento, muita coisa. Nos envolvemos com o trabalho, começamos a participar de alguma forma, ou na doutrina espírita, ou em outro lugar qualquer, tentando já desenvolver a prática do bem. Mas temos aqueles sentimentos dentro de nós que são terríveis, né? Alguns hábitos, principalmente, como o hábito do julgamento, por exemplo, né? Que a gente passa a vida inteira cultivando esse hábito em tudo.
até nas coisas mais simples, né? Ver alguém ali com uma aparência um pouco diferente, já, ó, ali, ó, tá vendo? Não sei o quê. Então, assim, a gente vai desenvolvendo esse hábito ao longo da vida. E quando a gente passa a ter consciência de que precisamos... Seja bem-vindo, irmão Maurício. Que é necessário a gente mudar, sentimos uma necessidade premente de mudar, sentimos uma dificuldade muito grande, porque esses hábitos estão arraigados ali dentro de nós. Algumas pessoas recorrem a terapias, né, mas eu li algum tempo atrás sobre essa questão dos hábitos, né? Dos hábitos mentais. E é necessário que a gente tenha uma força muito grande para ir dia após dia processando essa mudança. É como você falou, que a irmã se fala, deixa eu ver se eu até anotei aqui, que eu achei interessante. É um processo, né? É um trabalho processual, Isso. sistemático, né? Seria assim, contínuo. Acho que é nesse sentido, mais ou menos, né? Isso. Gradual, né? Como? Gradual, né? Gradual. Isso. Então, eu vejo que esse é o X da questão, esse é o ponto. Amparados pela prece, pela vontade de nos melhorarmos mesmo, vontade sincera, e tendo também a humildade de perceber que naquele dia eu ainda não consegui ser melhor. Então, vamos que vem o próximo dia, né? Amanhã eu vou tentar de novo, eu vou procurar melhorar e sempre insistindo naquele ponto que nós percebemos que atrapalha a nossa caminhada no bem ou de nos tornarmos pessoas melhores. A maioria das vezes é uma luta secreta, vamos dizer assim, silenciosa, interna, e que como se diz também, né? Que são vitórias que não têm prêmio, né? E derrotas que às vezes também não têm castigo, vamos dizer assim, né? Ou reprimenda. É uma luta interior. Verdade. Às vezes é difícil ter determinadas coisas, determinados hábitos. Às vezes são coisas que para as pessoas talvez não signifique muito, mas quando a gente passa a perceber o que é realmente o objetivo nosso aqui, aí nós nos sentimos impulsionados a lutar. Temos que persistir, temos que nos apegar com Deus, orar muito para que consigamos sucesso nessa mudança de hábitos mentais, né, de sentimentos também. Vem do nosso conhecimento, quem nós somos. Enquanto a gente não se conscientizar de quem nós somos, é o que o Sócrates falou, né? Conhece a ti mesmo. Não adianta. Você não vai ter essa percepção. Quando você realmente, só a partir do momento que se conscientizar que é um espírito que está em processo de crescimento e que precisa cada vez mais melhorar, é que isso vai ocorrer. Do contrário, a vida vai ser apenas a matéria, né? Apenas a ilusão que nós vivemos na matéria, sem nenhum propósito de vida. Apenas o gozo, as conquistas materiais. Mais nada do que isso. Verdade. Eu vou abrir. Hoje a gente está com a audiência aqui, vamos dizer, fica até sentido, porque é um assunto, uma exposição dessa tão importante, maravilhosa, e hoje temos poucas pessoas Não, mas aproveitando tá bom. O essa importante oportunidade. Então, mesmo que fosse uma pessoa, a gente começaria com o certeza. diálogo. O Uma importante não é pessoa quantidade, não. aqui na telinha, né? Porque, na verdade, a gente sabe, a gente até... Ultimamente não tenho falado isso, mas eu sempre costumava falar no início dos nossos encontros, fazendo parênteses no assunto, de que essa live, na verdade, ela nasceu pela necessidade de mantermos um vínculo durante a pandemia. Nosso Nós também trabalho. fizemos lá no Grêmio, também nós fizemos, no GPEC. Isso. Então, assim, nossos irmãos, quando tínhamos a oportunidade nos evangelhos em casa, que às vezes a gente tem essa oportunidade, né? Quando na casa tem vários médiuns já com uma certa disciplina, vamos dizer assim, conhecimento da mediunidade, às vezes no evangelho vem o espírito familiar Claro. ali dando um conselho e tal. Não é, a gente não aconselha, mas acontece. E depois, quando nós voltamos também com as mediúnicas, com cuidados, com afastamento, com máscara, etc., nossos irmãos sempre têm nos dito, esse momento, tanto os evangelhos no lar, quanto esse momento das lives, é uma oportunidade que eles têm de entrar nas nossas casas, porque nós estamos permitindo, né, estamos receptivos a isso, para fazer renovação energética, né, limpeza dos nossos ambientes, para socorrer irmãos que estão ali junto a nós, às vezes precisando de socorro, e que eles vêm e levam para os hospitais, né? Fluidificar nossa água e também renovar nossas energias para a luta dos próximos dias. Então, é por isso que a gente mantém, porque às vezes eu fico triste, eu digo com toda sinceridade,
porque eu gostaria que tivesse 100 pessoas aqui, mas às vezes tem 8, às vezes tem 20. Mas como está gravado, né, muitas pessoas assistem depois, né? A gente passou a gravar, né? Isso é bom. Porque às vezes a pessoa não, naquele momento, está podendo, está fazendo alguma coisa, tem um compromisso, presa no trânsito, né? E aí depois pode assistir. Trabalho, né? Estudo. À medida que a vida vai voltando a uma certa normalidade, também essas questões vão ficando mais complicadas, né? Verdade. Mas vamos abrir, então, dito isso, vamos abrir nossa filinha aí de mãozinhas. Nosso irmão Maurício já levantou a mão. Vamos lá, Maurício, fique à vontade. Paulo, eu só discordo que são 8 aqui, né? Assim, eu tenho uma legião que me acompanha. Todos nós, né? Todos nós, Pois é, então, assim, é uma grande bênção, assim, estarmos aqui, né? De, assim, 1 mais 8, mais 20, mais 30, uma legião. E do plano espiritual, né? É interessante que eu há um tempo atrás, eu sempre gostei, né? Eu até falei isso uma vez aqui, desses filmes de aventura, digamos assim, e com muito sangue, né? Com muito sangue. Aí eu cheguei de ação, pois é. Eu cheguei a uma parte do meu tempo, eu cheguei a uma parte do meu tempo a tentar evitar esse tipo de filme, né? E é interessante que Raquel, minha esposa, ela não é espírita, né? Não é espírita, assim, e tal, ela é católica e tal. Ela comentou como aqui em casa o ambiente melhorou. Aqui em casa, energeticamente, fluidicamente, porque assim, ó, você senta para assistir um filme de ação, certo? Recada muito sangue, muitas aventuras, né? Vem também vários companheiros nossos, né? Ligados ou não a nós, porque assim, não é só ligado a nós, não. É assim, pessoas que estão passando aí, opa, tem um filme bom para assistir ali. E vem para assistir com a gente. E assistir filme de graça, né? Pô? É o quê? Hã? Vai assistir o filme de graça. De graça, exatamente. Sem precisar pagar nada. Ainda fica por aqui. Então, uma live como essa... Às vezes gosta, resolve ficar, né? Oi? Como é que é? Às vezes gosta do ambiente, resolve ficar. Vou esperar para a próxima sessão. Exatamente. Ainda fica esperando a próxima sessão. Aí, até porque a galera que não tem muito, né? Está sempre à disposição para poder assistir as sessões, no caso, né? Então, a live como essa, sem dúvida, é uma bênção na vida da gente, na casa da gente e tal, porque muda, né? Nós somos seres espirituais. Eu estou lendo um livro, estou relendo, né, um livro que eu li há muito tempo atrás, chama-se Mão de Luz, de Barbara Ann Breman. Vocês já ouviram falar desse livro? Eu já li. Esse livro está para o espiritualismo, assim como nosso lar está para o espiritismo. É o que o pessoal fala, né? É um livro assim, extremamente profundo, falar sobre energética e tudo. E, assim, é interessante que eu li esse livro tem uns 30 anos atrás. Eu era bem pequenininho, né? Era um bebê quando li esse livro, há 30 anos atrás. E, assim, é um livro que fala sobre energética. Interessante como nós somos seres realmente energéticos, mesmo espirituais mesmo. E a bênção da gente de cultivar pensamentos positivos, pensamentos de amor, de paz, é saúde. Acima de tudo, é saúde. É o maior beneficiado de nós nos melhorarmos, né? Ganharmos, primeiro, realmente, nós mesmos, através de saúde mesmo, né? De bem-estar físico, mental, emocional, tudo. É fundamental. E essa busca do melhoramento interior é buscamente disso, né? É a busca de saúde. Aí nós somos seres que estamos buscando, acima de tudo, saúde. E saúde corporal está ligada completamente, totalmente à saúde moral. Pensamentos bons, pensamentos positivos, de amorosidade, significam saúde física, saúde mental, significa saúde, acima de tudo. Verdade. Eu posso estar lá na academia, malhando, fazendo musculação, comendo whey protein e tal, não sei o quê, nada contra, ótimo, tem que fazer isso também, é um complemento. Mas se eu tiver com pensamentos de vingança, né? De rancor, de ódio, de sentimento, vai estar lá, todo energético vai estar lá bem abalado lá, e aí aparece, né? A pessoa daqui a pouco apareceu com câncer,
Não que câncer seja uma pessoa rancorosa, a gente sabe que não é assim. Existe, nós somos seres humanos extremamente complexos, né? Mas a gente sabe que qualquer sentimento negativo nos afeta energeticamente, né? E a energia vai para o corpo físico, no caso, né? Verdade. Bom dia, Maurício. Boa noite. Já é boa noite, Adri. Eu falei boa noite. Você falou bom Bom dia, dia. mas tá tudo Falei certo. boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite, Maurício. Boa noite. Você quer fazer alguma pergunta para Zé Luiz ou fazer alguma observação, Aldo, sobre o assunto? Eu não, eu gostaria de agradecer a ele, né, a oportunidade que ele teve, né, de falar sobre o tema, né, que ele trouxe. Mas, assim, é muito interessante o que ele traz, né? Vários outros palestrantes, né, que traz outros assuntos. É muito interessante que a gente aprenda mais, assim, com os assuntos, com o que ele traz, e outras pessoas trazem e tal. É muito bom estar, assim, com palestrante que sabe dar essa oportunidade de aprender sobre espiritual, né? Vamos dizer assim. Ok. O espiritismo, né? É isso. Entendeu? A gente tem o que aprender, né? O que é sobre espiritismo. Então, para mim, não tem nenhuma oportunidade de aprender. Então, para mim, é muito importante. Ok. Nós temos realmente tido assim a bênção de receber desde o ano passado, né, vários palestrantes, alguns do GPEC, outros do Deus Luiz Verdade, de vários centros, assim, amigos, né? Pessoas que têm se voluntariado para falar conosco. Palestrantes ótimos, que sempre trazem temas interessantes. Palestrantes da casa também, né? Do nosso grupo, que de vez em quando também vem. Nós mesmos, assim. E cada semana eu acho que de uma riqueza enorme. Para mim, pelo menos, é de uma riqueza enorme. Não sei se vocês concordam. Né? Porque A gente também, sempre tem algo para aprender, né? Sempre tem é, algo para aprender. até quando a gente está fazendo essa palestra, se propõe a fazer, a gente vai, naquele momento, analisando determinados pontos que a gente viu, preparou, tópicos, e já surgem novas reflexões, né? Verdade. Eu queria saber se alguém mais quer falar alguma coisa. Parece que Iraci, se levantar a mão, desistiu. Foi lá. Minha internet está muito lenta. Eu comecei fazendo umas anotações do que ele estava falando, aí travou, eu tive que reiniciar, eu perdi o sentido. Mas eu queria saber o livro que ele estava fazendo no comentário, que você disse que estava na sua fila de leitura, para ver se eu consigo pelo menos anotar aqui, né? Esse cara aí é demais, adorei, viu? Mais É o um para Reforma Íntima. Reforma Íntima sem martírio. Obrigada. De Vanderlei Oliveira. É o médium. Inclusive, ele tem na internet, em PDF, pode baixar tranquilo. Pelo Espírito Hermance do Fogo. Tem Isso. vários livros muito bons, né, Hermance? Que, diga-se de passagem, eu soube que ela foi contemporânea de Allan Kardec, né? Participou daquele trabalho Ela participou da codificação. da revista Espírita, colaborou bastante na codificação. É um espírito que tem trabalhos importantes, assim. Me parece que ela era uma das médiuns. Me parece que ela era uma das médiuns. Eu não tenho certeza. Ela participou da elaboração da revista Espírita, daqueles números da revista Espírita na época. É isso, minha gente. Mais alguém? Dani, sempre caladinha, só observando. Eu acho que até o nome do livro em si já é uma provocação. Muito, né? Verdade.
porque, como eu estava falando, eu terminando concluindo o raciocínio, e mudou muito essa questão, né? Porque para nós, quando a gente fala em reforma íntima, para nós espíritas, eu pelo menos tenho esse sentimento, é o objetivo maior da vida da gente aqui na Terra. Porque nós somos espíritos vindos de N, sabe-se lá quantas encarnações, experiências as mais diversas, né? Sucessos, fracassos, amores, desamores, né? E aprendizados sempre, mas muitas vezes estacionando ali, né? Pelas nossas deficiências, pelo egoísmo, pela vaidade, tanta coisa que a gente ainda está dentro de si. Então, nesse momento agora que nós estamos, assim, acho que já mais preocupados, mais com sentido de urgência, embora saibamos, como o irmão Maurício falou outro dia aqui, conversando, sabemos que essa nossa encarnação atual não é o máximo, a encarnação top, onde nós vamos passar a ser merecedores de viver no mundo de regeneração. É isso, mas é um momento que a gente pode caminhar mais, né? Pela necessidade, pela urgência que nós estamos sentindo nesse trabalho. E a reforma íntima é a essência de tudo. Podemos realizar muita coisa. Eu estou lendo um livro agora, relendo, na verdade, tinha lido há muito tempo. Aí Maurício comentou, fez esse comentário aqui, eu me deu aquela coisa assim, eu fui buscar para começar a ler de novo, e eu estou adorando, que é Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Ele fala, ele mostra um estágio, vamos dizer assim, que ele foi fazer, com a permissão de Eurípides Barçanufo, no hospital, no plano espiritual, com um pavilhão inteiro dedicado a acolher, socorrer pessoas, um lugar maravilhoso e tal, para tratamento mental, vamos dizer assim, né? Espiritual mental, distúrbios mentais, basicamente. Mas voltado para acolher espíritas que vieram em missão, médios preparados, equipados com a mediunidade, às vezes maravilhosa, e muitos realizaram até coisas importantes, deixaram algum legado assim de realizações no bem, mas se desviaram. Em determinado momento, se desviaram desse caminho, cometeram erros terríveis, às vezes, né? E saíram daqui, algumas vezes, direto para aquela região de sofrimento, nós chamamos de umbral, né? Alguns passaram muito tempo lá. A gente até fica assim, meio, puxa, mas, meu Deus, espírita, trabalhou em centros, fez palestras, né? A gente que se propõe a isso também. Fez trabalhos assim e tal, mas realmente nada se perde, né, no caminho do bem. Então, essas coisas positivas que foram feitas também estão lá, né, contando positivamente na contabilidade, mas termina em algum momento sendo, ao mudar a sua vibração, ao pensar nos erros, ao lembrar de Deus, são socorridos e levados para esse hospital. Então, tem vários casos assim, e a gente começa a ler, a gente fica, meu Deus, dá-me forças para que eu não desse escorregada aí que esse irmão deu. Não é brincadeira não, viu? Nós temos que ter muito cuidado, é como você falou também, José. Vigiar e orar. Temos que entender isso, porque é um momento complicado da humanidade. Tanta coisa desafiadora, né? E se está existindo no plano espiritual, em determinada região, uma verdadeira guerra mesmo, né? Entre as forças do bem e as outras, daqueles que ainda estão na ignorância. E a saída do planeta de muitos irmãos, né? Para um outro planeta, para recomeçar, para dar continuidade à sua caminhada espiritual com a permissão do nosso Pai, misericordioso, numa outra situação mais difícil. Então, é um momento delicado que nós temos que ter essa consciência da urgência, né? De trabalharmos nossos defeitos. É isso. Maurício. Desse livro, né, de Tomando a Obsessão, na verdade, que a questão foi o que o livro descreve muito bem, né? Que assim, a pessoa trabalhava no. Ó, eu vou ligar aqui na bateria que está descarregando o computador rapidinho. Vou pensar. Ao vivo, né? Tem essa. Pronto, já liguei aqui já. Não é desligar. Então, o livro fala isso, mas na verdade, sim, pessoa que era dirigente do centro espírita, por exemplo.
Só que era um ditador. Ele se transformou em um ditador. O que Deus descreve era um espírito extremamente endividado, como todos nós, né? E que havia errado muito no passado, como ditador, uma pessoa pusilânime. E a pessoa, quando reencarnou aqui, reencarnou na espírita, né? Com todo o ensinamento espírita. E aí, quando foi sendo do centro, ele se transformou em ditador do centro. Ele começou a, inclusive, no desequilíbrio sexual, né? Não entra em detalhes do livro, mas começou a desequilibrar sexualmente também e tudo. E aí começou a sintonizar com os espíritos passados, os amigos, os grandes amigos do passado, né? E começou a se desviar realmente do Amigos e caminho, né? inimigos do passado. Isso, amigos do ponto de vista, né, daquilo que a pessoa fazia antigamente. Então, assim, ele, depois, quando desencarnou, ele foi levado para regiões onde esses amigos, entre aspas, viviam. Só que ele com cheio de culpa, no caso, né? Cheio de culpa, e passou numa fase de abismo. Então, o livro descreve várias questões em relação a isso daí. Eu vejo que, como o José está falando, né? Está falando da questão da reforma, é questão de hábito, realmente, né? Nós criamos novos hábitos. Novos hábitos. Porque, assim, eu estou fazendo ser humilde, precisa ser um hábito, na verdade. Precisa adquirir o hábito da humildade, que é o grande Jesus sempre nos ensinou, no caso, né? O hábito da caridade, não ser mais uma caridade, algo que a gente faz porque a gente está sofrendo, ou porque a gente quer se melhorar, ou porque a gente quer, no caso, ganhar bônus hora, né? Ganhar algum merecimento. Não. Simplesmente faz parte da lei da vida, é a lei de fraternidade. Quando da Luiz desencarna, né, nos livros dele da obra, ele está sempre fazendo trabalhos voluntários, trabalhos de ajuda a outras pessoas. O que a gente vai fazer com a nossa eternidade, né? A eternidade é muito tempo. Eternidade é eternidade. A gente vai fazer o que com a eternidade? A gente vai assistir um teatro, ouvir uma peça, ouvir uma boa música. A gente vai aprender a tocar um piano, né? Tocar um violino, ouvir uma orquestra. Mas a gente vai também ajudar as pessoas também. Faz parte da vida isso. Então, André Luiz, ele não está só, quando a gente escreve no livro dele, ele não está só simplesmente relatando. O hábito de vida. Você imagina os nossos guias espirituais, né? Os nossos mentores espirituais, altamente evoluídos, eles não é assim, já fui, né? Eles evoluíram, se tornaram espíritos remidos, né? Remidos, não precisam mais reencarnar aqui na Terra, muitos deles. Imagina o que eles estão fazendo agora. Eles estão lá no plano espiritual, tocando harpa, ouvindo lá no céu, vão lá com Deus, né? Eles estão trabalhando. E é uma numa nuvenzinha de algodão, né? Fofa lá. Hã? Você está numa nuvenzinha lá no céu. Do algodão, já pensou que pede? Pois é. Eles estão com uma grande alegria nos ajudando a nos melhorar também, a nos puxar também para um ato de amor. E, sem dúvida, há uma grande alegria deles, nesse momento agora, estarmos aqui participando de uma live, né? Falando sobre Jesus. O Livro dos Espíritos tem uma parte do Livro dos Espíritos que fala, né? Eu achei muito interessante essa parte que Kardec pergunta, se não sofrem os anjos, né, os espíritos superiores, com o nosso sofrimento. A Kardec disse que não. Kardec disse que, desculpe, Kardec não, os espíritos dizem que, assim, é de maneira relativa. Ele sofre realmente com a dureza dos nossos corações. A gente, quando está com aquele coração duro, que não se modifica. Porque o sofrimento, em algum momento, é o remédio amargo que nos há de curar, de uma parte. Outra parte, a gente, quando consegue entrar no trilho, no caminho, como já é o tema, né? A evolução, a melhora moral sem martírio, é quando a gente consegue entrar na lei de Deus, que está dentro de nós, que nos equilibra. Porque nós temos DNA divino, né? A gente, quando faz o bem, a gente está entrando na lei de Deus, que é a lei que está dentro de nós. É a lei divina, nós somos bons, na verdade. Então, nós somos bons, em essência. Agora, é uma questão só de praticar o bem, tornar um hábito, a gente descobrir isso. Até que a lei de Deus seja uma lei. A vontade do Pai seja a minha vontade, que é o grau máximo, né? Mas, agora, a vontade do Pai, de uma maneira extremamente profunda, né?
A vontade de Deus, a minha vontade, que é a vontade do amor, acima de tudo, né? Que nos dá equilíbrio. E só para terminar, Joana de Ângeles tem uma parte que ela fala que nós precisamos descrucificar Jesus. Tem um texto que ela fala, descrucificar Jesus. Jesus é um Cristo, é um nível espiritual que a gente não tem ideia como é que é, a gente não tem ideia. Então, o que eu vejo, particularmente, o fato de Jesus ter se deixado crucificar, uma das grandes lições é a lição de amor, realmente. Porque uma pessoa que se deixa, que reencarna na Terra, sabendo que vai ser crucificado, é um ato de amor que não tem como entender, na verdade. Porque uma coisa é eu estar aqui encarnado e aí sofrer de uma maneira, desencarnar de maneira muito dolorosa, não sei. Eu não estou pensando nisso. Uma coisa que é um espírito que é puro. O Cristo, há 5 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava sendo formada, ele era o Cristo já. Sem nenhuma dívida, sem nada. Nada a declarar ao fisco, né? Eu não tinha nada para declarar ao fisco. Não tinha nada. Puro, puro, puro. Inclusive, nas escalas dos espíritos puros, né? Ele está na escala dos Cristos, que é uma escala altamente evoluída. Do espírito a gente não tem nem ideia. Isso a gente não tem nem ideia. Então, ele encarnou aqui na Terra, encarnou aqui na Terra, sabendo do martírio que ele ia passar, por puro ato de amor. Então, é um espírito que a gente tem como confiar, confia em Jesus Cristo. É um ato de amor imenso, né? E aí, a gente precisa realmente descrucificar o Cristo, entender que ele está aqui por porta dele, é que nós possamos realmente evoluir através do amor. Que é um alto grau de efetividade. O que é efetividade? É conseguir resultado com o menor esforço. Como que a gente consegue o melhor resultado com o menor esforço? Através do amor, não é através do erro, não. O erro gasta muita energia, no sofrimento, sai do trilho, tem que voltar outra vez. A gente, quando está no ato de amor, realmente, é o ato que a gente é mais efetivo nos melhorarmos com menos esforço. Porque nós estamos seguindo nosso coração. É isso aí. Eu me lembrei agora, Maurício, que um amigo muito querido nosso, um espírito trabalhador, lá do Centro Espírita Nosso Lar, muitos anos atrás, falava assim pra gente: meu filho, quem não quer o que Deus quer, seja o que Deus quiser. Olha que interessante, nunca esqueci. Resumiu tudo. Eu lembro disso. Você lembra, né? Eu lembro. Se eu só parar para pensar na imensa sabedoria que existe nessa simples frase, Com certeza. resume tudo. Então vamos lá, querer o que Deus quer, né? Pedir Melhor, né? forças para querer o que Deus quer. Pois é. Não é à toa, né, que ele fala sobre isso, né? Com certeza. Eu vou pedir a Simã Beth para ligar o microfone e se preparando aí para fazer a nossa prece. Deixa eu ver aqui se já ligou. Chamar aí a assessoria técnica. Já ligou, né? Pronto. Assessoria técnica está lá na sala. Tá bom, minha gente. Olha só, nosso tempo já está um pouquinho... Na verdade, o tempo ainda poderia conversar um pouco mais. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou nosso irmão também, palestrante de hoje, quiser fazer algum fechamento, algum comentário ainda temos minutinhos. Só agradecer a oportunidade, né, de estar aí com vocês. Isso já valeu a noite. Foi muito bom, né, conhecê-los e desejar que a paz, que a harmonia esteja com todos. E 2022 seja um ano aí de retomada mesmo das atividades que estavam suspensas, né? É o que eu desejo, muita paz. Isso aí. Em nome do grupo, eu gostaria de agradecer imensamente um bate-papo, vamos dizer assim, né, que é um bate-papo que é descontraído, informal, muito interessante, muito importante, que enriqueceu muito
nossas vidas. Pelo menos eu sinto assim, né? E agradecer em nome dessas instituições que promovem esse encontro aqui. E também lhe pedir que, quando estiver lá nas atividades do Perseverança, que dê um abraço muito carinhoso lá na Elane, no José Eduardo, Toninho, né? Vários amigos queridos aí trabalhadores dessa casa Tá tão bom, pode valorosa, deixar. Eu darei. já vieram aqui conversar conosco, e foi muito bom, tem sido muito bom. E esperamos que isso se repita muitas vezes. Tá bom, com Tá certeza. bom? Então, obrigado de coração e vamos ver se for possível que você retorne aí para conversar conosco outras vezes. Com certeza, é um prazer. Tá bom? E Obrigado. traga outros assuntos. E vamos então passar a palavra para a nossa irmã Beth para fazer a nossa prece de encerramento. E traga os outros assuntos, traga outras informações, traga o que podemos fazer, né? Porque a gente pode trabalhar em cima disso, conversar, entendeu? Eu queria saber assim, um pequeno resumo. O palestrante, o que é palestrante de verdade? É aquilo que lê o texto ou só que fala sobre o espiritual? Foi para mim que ela Fica a perguntou. pergunta aí. Fica a pergunta para a gente refletir, né, Adri? Valeu. Tá bom? Vamos passar então para a nossa peça de encerramento? Né? Porque já está quase na hora, né? Já está na hora. E amanhã todo mundo vai ter que trabalhar? Com certeza, né? Graças a Deus. Tá bom, então. Papai do céu, como diz, trabalhar papai ajuda. Quem trabalha, papai ajuda. Então não é à toa que ele está aí, hoje ele está aí, ó. José Luiz está aí, ó. Firme e forte para fazer essa palestra especial para a gente. Não é à toa que ele está aí hoje. Com certeza. Tá bom. Então vamos ouvir a nossa prece final com a nossa irmã Beth. Então, vamos fechar os nossos olhos. E eu quero agradecer ao nosso irmão José Luiz pelo trabalho maravilhoso, por tantas coisas boas, tantos ensinamentos para todos nós. Vamos pedir ao Mestre amado Jesus que neste momento possa chegar aos nossos corações, às nossas almas, que possamos, através do aprendizado, através dos ensinamentos, olhar para dentro de nós mesmos e encontrar a figura de Jesus, na sua misericórdia infinita, na sua bondade, que esteve entre nós, só para nos ajudar, para nos ensinar, nos dar o seu exemplo maravilhoso de vir à Terra com tanto amor, com tanta coisa que nos trouxe, de ensinamentos, de paz, de harmonia, de coragem. Que a figura de Jesus possa habitar sempre em nossas vidas, em nossos corações, e que possamos sempre pensar nos seus ensinamentos e tentar cada vez mais segui-los. Que a paz do nosso amado Jesus possa ficar em nossos corações, em nossas vidas, em nossos caminhos pela vida. Muito obrigado, Senhor. Que a tua luz bendita se estenda por toda a humanidade, de maneira especial pelos nossos irmãos que sofrem, pelos nossos irmãos que neste momento trabalham pelo bem-estar daqueles que sofrem também. Muito obrigado, Senhor. Que a tua paz, que a tua doce paz esteja sempre em nossas vidas. E envolvei-nos a todos, Jesus querido, com a tua luz branca, através da qual só as forças positivas conseguem penetrar. Envolvei-nos a todos, Jesus querido, com a sua luz branca, através da qual só as forças positivas
conseguem penetrar. Ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, suplicai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa redenção. Que a paz do Cordeiro de Deus esteja sempre com todos os filhos do Senhor, com muita paz, com muita luz e muito amor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. É isso, minha gente. Uma boa noite, muita paz, que a doce paz do nosso Mestre Jesus permaneça com todos nós. Pode ser. Boa noite para todos, então. Abração. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, minha Até gente. quinta que vem. Até quinta que vem. Boa noite ao nosso irmão José Luiz. Boa noite, muito obrigada. Pode falar para